tal, o Marco cresceu, eu cresci. Descobrimos o 9º seminário LGBT infantil. Olha que, pelo amor de Deus. O 9º? Cadê o 8º, o 7º, o 6º? Por que só o 9º? Foi em 2010, depois das eleições. E as coisas foram acontecendo, entre outras pessoas que eu admirava dentro do parlamento. E ali eu tinha uma posição. Por isso que eu falei agora há pouco, falei com o Dineu, falei com o Valdemar, nunca vamos fechar a questão, que eu não votava com os meus partidos no passado. Eu tinha minha independência e era respeitado. Aqui a depuração, em grande parte, é feita pelo voto de vocês. Não foi só a questão da PEC das domésticas. Eu votei contra, sozinho, nos 2 turnos, a PEC do Fundo de Combate à Pobreza. Porque não combatia a pobreza, apenas aumentava a CPMF 0,30% para 0,38%. Tanto é que, se fosse para valer, continua valendo até hoje. Então, esses momentos marcam a gente lá dentro. Algo baixou em mim, o Magno. Em 2014, com a reeleição da Dilma, eu até falei, poxa, como é que pode uma pessoa tão antipática, com tantos problemas, se eleger? Onde vinha, naquele tempo, as nossas brigas pelo voto impresso? Começou lá atrás, com o Zé Dirceu, a favorável à auditagem de urnas em 99. E ele publica na exposição de motivos dele, do seu projeto de lei, que o TSE diz que o sistema era fraudável. Outros apareceram. A ironia do Carlos Lupe, que falou que sem a recontagem física, a fraude impera. Não foi eu que falei isso. Entre tantos e tantos outros. Até mesmo o Flávio Dino. E tantos outros. Não é uma coisa de ontem. Quando entra na minha cassação de direitos políticos, logicamente que eu não gostei. Mas esperaram mudar 2 ministros do TSE, que nós sabemos como foi. No mesmo dia, o presidente da República indicou os 2 para lá, a pedido de um outro ministro, e formou-se a maioria. O que eu falei na reunião com embaixadores? Eu li o inquérito, que eu acho que quase ninguém de vocês leu. O inquérito que a imprensa não tinha preocupação em mostrá-lo. Só 4 páginas interessava. Eu não falo agora sobre essas 4 páginas, que depois da minha leitura, depois da minha live, daí foi que o TSE mandou botar um carimbo de classificação sigilosa. E até aquele momento não tinha nenhuma classificação sigilosa. O que tem dentro desse inquérito? De mais de 200 páginas, só 4 interessam. O que tem lá? Fica aí a curiosidade para vocês, que eu não posso falar agora. A gente está cometendo um crime. Que o decreto tem classificação, o inquérito tem classificação sigilosa. E aconteceu. Quando eu perco os meus direitos migratórios, por se reunir com embaixadores, já foi falado aqui que lá atrás a Dilma se reuniu em 2016 com embaixadores e pediu para eles, me ajude a não levar um golpe, porque o processo de impeachment dela estava em andamento. E não aconteceu nada. Por que não entramos com nada contra ela? Achar que não era o caso, o direito dela se reunir com embaixadores. Por que não? Por que eu reuni com embaixadores? Porque 2 meses antes, o ministro Fachin se reuniu também. Entre outras coisas, falou, olha, tão logo o TSE aponte o vencedor, os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer imediatamente o vencedor. Meu Deus do céu, será que tinha dúvida ele tinha dúvida quem ia ganhar a eleição? Volta para o inquérito. Queremos democracia? Queremos. Corremos risco? Corremos. Onde está o Daniel Silveira agora? Preso? Por quê? Falou aquilo que nós não concordamos. Onde estão 300 pessoas no momento, como disse o Magno Malta? Na Papuda, na Colmeia. O que fizeram? O que aconteceu? Quando apareceram as primeiras imagens daquele cara magrinho com a minha camisa derrubando o relógio, eu não vou falar nomes aqui, mas sei quem mandou divulgar uma imagem lá de dentro. E as outras imagens? Graças a Deus apareceu a CNN, que mostrou as outras imagens. E tudo começou a mudar de figura. Por que isso tudo? Por que a esquerda aproveitou-se daquele momento? Tem militares
gritar aqui, golpe com respaldo jurídico só na cabeça de um psicopata ou alguém com muita má vontade. Golpe num domingo, sem um alvo definido, sem uma liderança, sem arma, sem um canivete, sem nada. Querem botar na nossa conta. Então isso tudo que é tentar matar a direita. Ninguém precisa unir a direita. Desculpa aqui, Valeu. A direita está unida. E mais do que unida. A direita está informada. Quantas vezes, quem é cristão, né, já deve ter visto, né, passagens bíblicas, por falta de conhecimento meu povo pereceu. Quantas vezes eu falei isso? Quantas vezes vocês me viram falando que toda manhã, sozinho, no canto da casa, eu dobro meus joelhos e pedia, e peço ainda a Deus, que o nosso povo não experimente as dores do comunismo. Agora, o que nós entendemos, sabemos, que o outro lado que está aí, tem um DNA. Eu conheci o DNA deles antes do PT nascer. O PT nasceu em 80, eu conheci o DNA na guerrilha do Vado Ribeira, porque eu sou de lá. Como de vez em quando eu falo, né? O interesse pela Amazônia existia antes do seu descobrimento. E alguns falam, pô, o cara tá maluco. Não. Coincidência ou não, de quando eu tratava de Tordesilhas? 1494. Meia dúzia de anos antes de 1500. O que fazia para o Brasil? 2/3 para lá com a Amazônia. Não era dos portugueses? Então as coisas acontecem. Falta muitas vezes a gente estudar um pouco mais, dar uma respirada para tomar uma decisão. Pena que isso muitas vezes só vem com a idade. E a gente quer imediatamente tomar uma decisão. Hoje eu estou feliz com vocês. Nós podemos citar nomes aqui, com todo respeito ao Marinho que está aqui do lado, como é difícil uma eleição dos 9 estados do Nordeste, uma eleição majoritária, que foi a do Senado. Tem o mérito dele, mas o povo reconheceu o valor da direita no Brasil. Quem é, com todo respeito, quem era na política? Jorge Seife. Um cara fantástico. Eu gostaria de falar um dia, meia hora sobre ele, sobre o que ele fez para vocês. Quem era o Tarcísio? O Tarcísio não queria vir candidato. Eu convenci com o argumento que só posso dizer a vocês se ele me autorizar a falar. Se não autorizar, eu não vou falar. E ele se convenceu. Como quando ela aceitou namorar comigo, que eu falei, né? Enquanto não botar água no mar, não deixarei de te amar. Então, pessoas, qual é o DNA desse pessoal que está aí? Como lá atrás a Dilma disse, faça qualquer coisa, até com o capeta, para chegar ou chegando, não sair daqui. Eles têm coisas contrárias que para nós é o alicerce da nossa casa. Deus, pátria, família, liberdade. Como é que apareceu isso? Aparece. Eu me elegi com a passagem bíblica, João 32. Tinha uma jornalista da Veja naquela época, uma loura, que foi ser colega de vocês, que falou o seguinte: jamais você vai se eleger sem mentir. Então eu não vou me eleger. Eu dizia durante a campanha, eu tenho 2 alternativas, Planalto ou praia. Quando acabou, eu falei, me dei mal, vou para o Planalto. Sabia o que ia enfrentar. As dificuldades, é domingo a domingo, problemas em cima de problemas. Fizemos da melhor maneira possível, junto com vocês, em grande parte. Pandemia, crise hídrica, guerra lá fora, a imprensa batendo em mim, em grande parte, o pária, o cara que não tem política externa. Negociei com o Putin. Tivemos uma coletiva com a imprensa, que lá, a imprensa não pergunta, demos um recado. Eu comecei falando, o mundo é a nossa casa, é a casa de Deus. E eu fui lá para não colapsar o nosso agronegócio, tão atacado, fascista, direitista, porque se falta fertilizantes,
além de faltar comida, a inflação vai lá para cima. Caos no Brasil. A condução da pandemia, nós não erramos nenhuma. E estão vindo aí as consequências, a conta gota, mas estão vindo. Mas ainda no Brasil, acredite, tem parlamentar, porque eu converso, que tem preocupação em subir à tribuna e discursar sobre vacina, sobre urna, até sobre o PL da censura, que nós sabemos quem quer e por quê. Lógico, eu me elegi, graças a Deus, que salvou a minha vida. Mas foi com o telefone celular do lado. Isso daqui, isso elegeu um presidente da República. E uma coisa que eu ouvi certa vez, aqueles cantores da Câmara, 28 anos lá dentro, a gente conhece tudo. Uns caras mais antigos conversando, olha, esse povo, falou um adjetivo ali, que eu não vou repetir aqui, não vai ele dizer quem vai ser seu presidente. Isso procede ou não procede? O mundo, em grande parte, trabalhou contra eu ou não? Quando eu comecei a ver o mundo que era na minha cabeça, no meu primeiro discurso da ONU, estava na Alvorada, os 10 cabeças coroadas lá, Maurício Itamaraty, fazendo o discurso da ONU. No dia seguinte, saiu tudo na imprensa. Bem, quando o pessoal chegou para continuar sobre o discurso da ONU, eu falei, vai embora todo mundo, vou fazer sozinho com o meu ajudante de ordem. E assim fiz. E falei não que o mundo queria ouvir, mas que o mundo precisava ouvir. Não interessa para muitos países da Europa, e aqui mais ao norte, aqui das Américas, aqui, uma pessoa como eu. Eu lembro em 92, quando um presidente foi para os Estados Unidos, quando voltou para cá, trocou o seu ministro da Justiça, e esse novo ministro assinou a portaria da reserva Yanomami. 2 vezes o tamanho do Rio de Janeiro, para 10 mil índios. E quantas vezes eu falei que é de Roraima? Se eu fosse rei de Roraima, em pouco mais de 10 anos, teria uma economia melhor do que o do Japão.